Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Espiritismo e Protestantismo, em face dos Evangelhos e da Ciência. Como todos sabem, foi uma contenda que houve em 1908 entre Carvar Schutel e o professor Faustino Ribeiro Júnior. Uma contenda civilizada, mas via os periódicos, o jornal que existia na época. Então hoje vamos ao capítulo 11, uma contestação do professor Faustino. Diz o professor Faustino: o ilustre campeão ou paladino da doutrina espírita, Sr. Carvar, vendo ruir a concepção filosófica de Kardec ante a crítica bíblica, não resistindo em seus princípios fundamentais ao confronto com os respectivos textos, procura desviar a discussão para o labirinto da apologética, campo intérmino onde as discussões se perdem e se confundem, nunca se chegando, ou melhor, não se chegando nunca a conclusões positivas. Procurando levar a questão para esse terreno, Carvar tentou, ou melhor, levantou uma questão de filosofia escolástica, autoridade e autenticidade dos livros bíblicos. É uma questão que não mais admite controvérsias, desde que, como se sabe, nas Escrituras busca-se o fundo e despreza-se a forma, o espírito e não a letra. Eu vou fazer um parênteses antes de continuar. Todos os livros sérios que a gente vê a respeito da Bíblia mostram que houveram alterações muito grandes. Porque quem é que escrevia esta Bíblia na época? Eram aqueles funcionários, vamos chamar assim, que só escreviam. Tinham algum conhecimento? Tinham. Mas estavam subordinados a alguém. E escreviam aquilo que esse alguém mandava. Se não fizer como eu quero, eu não te pago. Então veja, por que razão eles iriam se manter fiéis com o pouco conhecimento que tinham naquela época? Os escribas iam se manter fiéis aos textos originais, sendo que ele dependia do patrão que pagava o seu salário. Por que eu vou bater de frente com ele? Hoje não é assim ainda. Como diz na contabilidade, quando se pergunta ao contador sério, quanto é 2 mais 2? 4. E ao contador que está com o pé em duas lanchas? Depende de quanto você quer que dê. Então veja, hoje ainda é assim. Então veja como é que são as coisas. Precisamos analisar no contexto da época. E todos os livros que fazem referência à Bíblia mostram taxativamente que houveram manipulações. A diversidade de Bíblias a que se refere o nosso prezado Carvar não prejudica absolutamente a parte substancial, porque essa diversidade fundamenta-se principalmente na redação dos textos. É assim que existem Bíblias traduzidas em português castigado, o que de modo algum prejudica a essência. Ao contrário, uma boa redação facilita a compreensão do assunto. E se porventura algum tradutor comete o crime de alterar algum texto em sua substância, o Maranhão é logo descoberto e obra e obreiro caem no desprezo. Veja, eu pergunto a vocês, quem que na época, lá atrás, teria peito para contestar uma Bíblia, sendo que na época
na época, lá atrás, não tinha nem imprensa. Era tudo manuscrito. A imprensa veio aqui por cerca de 1500, com Gutenberg. E quem ia contestar as manipulações? Então, estava escrito, estava escrito. Ou eu estou falando coisa errada, meus amigos? Pois não, Ivanildo. E o Gutenberg, sabiamente, o primeiro livro que ele fez, qual foi? A Bíblia. A Bíblia. Justamente porque ficou com medo da fogueira. Exatamente. E aí essas traduções todas estão corretas? Não, não estão. Porque se fala desde lá há muito tempo que não se deve comunicar com o Espírito. Não tinha Espiritismo. Por quê? Que não se podia manipular. Porque tudo era manipulado para ganhar dinheiro, para enganar o povo. Vem aqui, vamos lá, naquelas pessoas que vai te dizer o que fazer. Era tudo enganação, tudo para ganhar dinheiro. Então, desde lá, desde Moisés, se proibiu o contato com os espíritos, visando acabar com essa brincadeira. E aí, como se vê nas contestações, já falam dos espíritos, mas se referindo à doutrina espírita. Não tinha doutrina espírita na época. A doutrina veio agora, 1857. Então veja como nós precisamos tomar muito cuidado com o que vamos ler e interpretar. Continuando. É assim que, vou repetir, é assim que existem Bíblias traduzidas em português castigado, o que de modo algum prejudica a essência. Ao contrário, uma boa redação facilita a compreensão do assunto. E se porventura algum tradutor comete o crime de alterar algum texto em sua substância, o Maranhão, o erro é logo descoberto e a obra e o obreiro cai no desprezo. Neste particular, o Espiritismo é que mais se ressente de alterações substanciais. O senhor Caibar, como cultor acérrimo desta doutrina, deve saber que as únicas obras verdadeiras de Kardec são as da edição francesa de 1876. Temos duas traduções em português, uma feita por Ângelo Forteroli e traz a declaração, segundo os direitos conferidos pelo autor à sociedade acadêmica, Deus, Cristo e Caridade, e outra pelo senhor Leopoldo Cirne, e traz a declaração, segundo os direitos conferidos à Federação Espírita Brasileira. Antes de tudo, é falso, diz o professor Faustino, que aquelas sociedades tivessem conferidos quaisquer direitos de propriedade literária. Será que é falso mesmo? Que tivemos os seguidores, tivemos os sucessores. Alguém deu o direito da tradução. Não ia simplesmente pegar e fazer a tradução. Ou fariam? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu acho que não. E outra, ele continuou, o professor Faustino, nas vésperas de morrer, Allan Kardec fez declarações em notário público de Paris, legando à humanidade a propriedade literária da sua obra. Assim, a qualquer pessoa é permitido mandar, reproduzir e vender as referidas obras. Isso é verdade. Isso é verdade. Neste fato da impostura, fica bem delineado o caráter daqueles dois bispos do Espiritismo no Brasil. Que bispos do Espiritismo? Neste fato da impostura, fica bem delineado o caráter daqueles dois bispos do Espiritismo no Brasil. Quem seriam os dois bispos? Seriam esses que fizeram a tradução? Leopoldo Cirne e Ângelo Forteroli? Acredito que sim, né? Pelos textos aí.
Estou perguntando a vocês porque eu digo que eu não entendi. Eu também não entendi. O que ele chama de bispo? O que ele chama de bispo? Não sei, eu também estou perguntando porque eu não Pastor, entendi. será que é da igreja dele lá? Que ele... Não, está se referindo à espírita. Neste fato da impostura, fica bem delineado o caráter daqueles dois bispos do Espiritismo no Brasil. Ele está denominando de bispo, pode ser. Então, ele, mas quem? A quem será que ele está se referindo? A esses dois que fizeram a tradução? Como eu disse, Ângelo Forteroli e Leopoldo Ciro? Não sei. Para aí, continua. Não, aqui para. Aí ele diz: voltemos, pois, ao programa que adotamos, ao supremo objetivo de nossa polêmica. Um dos argumentos de que geralmente se servem os adeptos do Espiritismo para provar a excelência desta doutrina é que ela encerra uma grande consolação e ensina a sofrer com paciência na certeza de gozos futuros após o término da expiação dos pecados. Bom, não é bem assim. Não. Fica aí quietinho, pelo que ele colocou aqui, fica aí esperando terminar as suas expiações. Não é nada disso. A doutrina diz o seguinte: cada um de nós somos donos do nosso destino. Tudo que eu fizer encontrar as leis do universo, devo estar preparado para corrigir. Se eu matei, vou sentir na pele o que é morrer, o estrago que eu fiz. Se eu dei um prejuízo, passarei pelo prejuízo. Então, não que vai ficar em estado de, como se diz, stand-by, esperando passar as provações. Não, trabalhando. Nós podemos encurtar, como diz aquele livro do, como é que chama, o Irmão X, Humberto Campos, eu não me lembro o livro, em que o indivíduo veio numa encarnação que ele iria perder o braço em função das coisas erradas que ele fez. Aqui chegando, ele se dedicou de corpo e alma, como se diz na gíria, em prol dos necessitados. O seu karma se cumpriu? Sim. Perdeu o braço? Não. Perdeu o polegar. Então veja, teve mérito, ele atenuou a sua prova. E o único caminho de atenuar a prova é trabalhar no limite das forças em prol dos necessitados, dos nossos irmãos. Ponto final. Não tem outra alternativa. Então não é ficar esperando terminar a prova. É trabalhar, trabalhar e trabalhar. Como disse o Cristo, meu Pai não cessa de trabalhar. Continuando. O verdadeiro crente, porém, pouco se importa com a vida terrena. A sua preocupação suprema é com a vida eterna. Mas que vida eterna é essa que o crente tem? Ficar vendo anjo tocar harpa? Não, é trabalhar, o universo é trabalho. O universo está em contínua e constante expansão. Deus cria a todo momento novos mundos, novos fragmentos de alma que precisam expandir, que precisam de orientação. Então nós um dia vamos ajudar. Então vamos ficar aí vendo anjo tocar harpa, nessa ilusão que criaram para a nossa cabeça? Não, isso não existe. De que valerão os paliativos ou atenuantes aos sofrimentos desta vida, se viermos a perder a outra? Nós só perderemos aquilo que quisermos perder. Hoje estamos na matéria, para quê? Para passar por novas experiências que serão úteis na nossa continuidade no universo. Depende de Deus que me abandonou, ou eu que abandonei a Deus, ou eu que abandonei as suas leis, ou eu que não quis seguir os ensinamentos do Cristo, amor a Deus e amor ao próximo. Não, depende sempre de nós, sempre de nós. Deus está sempre nos apoiando. Cristo não nos abandona jamais, mas nós é que fugimos, nós é que os abandonamos, e depois ficamos choramingando.
Ah, Deus me abandonou, Deus não me ajudou. Ele está pronto, ó. Bateis e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedis e ser-vos-á dado. Não bato, não busco, não peço. Ele respeita a nossa opinião. Perguntas, comentários, meus amigos? Continuando. Por outro lado, pouco consoladora é a doutrina que promete a salvação mediante a condição do pecador expiar o último pecado. Não, não é isso. Não é nada disso. Doutrina espírita não é isso. Você só vai ter quando você terminar o último. Não. À medida que vamos eliminando coisas difíceis, a vida vai se tornando menos complicada. Pô, que história é essa? Quer dizer, só lá na frente, quando eu terminar, que eu não tenho prazo, é que a vida vai atenuar as dificuldades? Não, não é nada disso. Ou eu estou errado? Gostaria de ouvi-los. Isso, porque o Espiritismo não promete isso aí. Não promete nada disso. Nada. Não, nada disso. Está em nossas mãos. O caminho, o desbravamento do caminho depende de nós. Diz ele, todos vós que tendes sede, depois entre aspas, deve falar sobre Cristo ou sobre o Evangelho. Vamos ver. Todos vós, desculpe, eu vou voltar mais um pouquinho. Por outro lado, pouco consolador é a doutrina que promete a salvação mediante a condição do pecador expiar o último pecado. Princípio, como já dissemos, inteiramente em desacordo com a doutrina bíblica, segundo a qual a salvação é oferecida pelas Escrituras a todos indistintamente, mediante a obediência ao Evangelho pela fé. Ah, tá bom. Eu obedeço ao Evangelho, eu tenho fé no Evangelho. Tiro uma arma, vou assaltar e mato uma pessoa. Ah, mas eu tenho fé no Evangelho. Está quitado? Não está quitado coisa nenhuma. Isso não funciona. Só pela fé, não, é pelas obras. É pelas obras. O Chico foi claro. Se a igreja falasse que a doutrina espírita comentava que fora da igreja não há salvação, ou fora do espiritismo não há salvação, ele era o primeiro a cair fora do espiritismo. Fora da caridade, fora do trabalho, aí sim. Então é trabalho, meus amigos, é mérito. É mérito, é trabalho. Tem essa de obediência ao Evangelho e nós estamos salvos. Não. É aquilo que o Cristo falou, amor a Deus e amor ao próximo. E o que a quer, receba de graça a água da vida, o qual agora foi patenteado pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do eterno Deus, para se dar obediência à fé entre todos os agentes já sabidos. E aqui tem outras que eu vou ler, mas ele cita todos os evangelhos. Pois que o tempo está cumprido e se apropinguou o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porquanto a virtude de Deus é para dar a salvação a todo o que crê, ou a todo aquele que trabalha, ou a todo aquele que tem mérito. Pelo que nós aprendemos e ouvimos e vemos nos trabalhos espirituais, não é só para aquele que crê, é para aquele que trabalha, para aquele que ajuda, para aquele que faz o auxílio ao próximo como se estivesse auxiliando a si mesmo. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida, porque eu vos chamei e vós não quiseste ouvir. Estendi a mão e não houve quem olhasse para mim. E a causa desta condenação é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Em chama de fogo para tomar vingança daqueles que não conheceram a Deus e dos que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho, estamos falando do Evangelho e não da Bíblia. Aqui ele cita
O Apocalipse cita Lucas, carta aos Romanos, Marcos, carta aos Romanos, Mateus, Romanos, Atos, Lucas, cartas aos Tessalonicenses. Aí teríamos que ler inteiro e não pegar somente um versículo, como ele citou aqui, para a gente poder ter a interpretação completa. Vocês concordam ou não? Se não concordar, nós voltamos para trás. E aí ele conclui dizendo o seguinte, o professor Faustino: o nosso fim é demonstrar que o Espiritismo não é uma doutrina cristã. Ao contrário, seus fundamentos constituem uma verdadeira negação dos ensinamentos contidos nas Escrituras. Sendo tal o nosso objetivo, é claro que a nossa argumentação não pode afastar-se dos textos bíblicos. Mais tarde, talvez, discutiremos o Espiritismo perante a ciência. Infelizmente, o professor Faustino, ele, apesar de ter passado, como já falamos em outros encontros, pelo Espiritismo, ele só passou. Ele não leu, não entendeu, não assimilou. Porque o Espiritismo não é só leitura, como eu brinco sempre. E não basta achar que por osmose vai resolver o problema, por embaixo do braço o livro. Não. Trabalho, trabalho, trabalho. Como diz Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. E nós, terráqueos, que vivemos nesse planeta de segunda categoria, estamos acostumados a achar que basta pedir a Deus, Ele joga para nós, resolve e acabou. Não. Isso já acabou faz muito tempo, meus amigos. Deus está aí, sempre nos amou, tanto que nos criou, nos ama, deu a chance de renascermos aqui quantas vezes fosse preciso, para que a gente, com nosso esforço, nosso mérito, aprendêssemos a desenvolver aquilo que o Cristo ensinou, amor a Deus e amor ao próximo. E o que nós estamos vendo até hoje, 2017 anos depois que o Cristo esteve aqui? Essa palhaçada aí, um matando o outro, um roubando o outro, políticos fazendo toda essa porcariada aí em cima de todas as nações do planeta, a corrupção em todos os níveis da população, corrupção no nível sistêmico, no nível endêmico e nas próprias leis, meus amigos. Então vejam, nós temos que passar por momentos difíceis. E se não passarmos, não corrigiremos tudo isso que nós estamos sentindo. Inclusive esses descasos, essas colocações que são feitas em relação à própria doutrina e principalmente ao Evangelho do Cristo. Comentários, perguntas, por favor, vamos lá. Ele esqueceu de colocar nas colocações dele para ser salvo nas religiões evangélicas. Eles dependem muito do dízimo, né? Porque é uma obrigação assim que é um cartão, como se fosse um cartão de crédito. Eu tenho uma irmã, né, que eu te falei que ela é evangélica. Ela deixa de comer, mas não deixa de pagar o dízimo dela. Pagar o dízimo. Mesmo porque a igreja cobra. E tem algumas igrejas aí hoje, dentro desse ramo do Evangelho, que estão até protestando, né? Quando você não paga o dízimo. Eu vi um comentário. Não, eu vi isso, eu li no jornal. Eu vi isso, achei um absurdo. Você não paga o dízimo, o teu nome vai para protesto, vai para o Serasa. Isso aí a igreja evangélica, talvez a católica seja um pouco diferente, apesar de que tem esse. Mas eles levam passo o saco de todo mundo. Eu fui. Agora, a igreja evangélica, todas, mesmo quando a gente passa, o cara está lá. Banco do Brasil, Deposite e tal,
podemos mandar um contra-cheque para você, alguma coisa. Sabemos que hoje, na matéria, nós precisamos de colaborações, de contribuições. Claro, mas não uma coisa ostensiva, né? Temos que pagar a eletricidade, manter a limpeza, manter os impostos, deixar tudo em ordem, etc. Mas espontâneo e não obrigatório. Mas dando um amigo aí, o que acontece? Lutero lutou, qual foi a briga de Lutero? Foi exatamente. Tem indulgência, tá certo? Você pagar o benefício, né? Você antecipa o benefício pagando. O que os evangélicos estão fazendo? A mesma coisa. Em alta escala, tá certo? Em alta escala. E a igreja, por sua vez, o que meu pai até tem umas coisas que meu pai brincava e falava que ótimo que não era melhoral. Porque o cara ia lá, fazia o ensino, voltava lá, confessava, tomava o melhoral e estava tudo resolvido. Está tudo resolvido, é isso aí. Voltava na semana seguinte, porque estava para limpar a semana. Né? Isso aí. E para que ela melhorava no final de semana. Tem até um projeto de lei agora no Congresso, não sei se vai ser aprovado, porque a força dele da hoje é grande, né? No sentido de taxar as igrejas. Se quiser ter um estudo nesse sentido aí, o faturamento da igreja é quase uma multinacional no Brasil. É uma coisa de arrebentar. A minha opinião é que deveria também taxar algum valor para todo mundo e acabou. Todas as igrejas, não tenha dúvida, não é uma específica. Mas não fazer bobagens como se faz com os impostos no Brasil, né? Simplesmente joga uma carga excessiva de tributo. Não deveria se fazer uma remodelação total, um reestudo de toda a parte tributária no Brasil e tornar essa carga menos onerosa como é hoje. Muito impressionante. Bom, continuando, meus amigos. Vamos ao capítulo 15. Deus ou Astaroth. Vamos ver o que é Astaroth. É Caibar que vai falar agora. Então ele cita uma colocação aqui de essa de Queiroz. Cada um pensa como quer, como sabe, como lhe deixam ou como lhe convém. Essa de Queiroz. E aí Caibar comenta. A Bíblia, que para o professor Faustino é infalível, faliu no ponto em que diz que foi o espírito de Samuel que conversou com Saul. Faz-nos lembrar um fato narrado pelo nosso sempre lembrado amigo, Dr. Bezerra de Menezes. Foi um padre, disse ele, que nos sertões do Ceará substituía o vigário da freguesia em seus impedimentos, o que não lhe pesava, porque o rebanho era de lavar-se com uma selha d'água, Deus no céu e o padre vigário na terra. Por desgraça, apareceu um tomador, um agrimensor, que era ou dizia-se ateu, e que tirou para seu barato dar piparotes, dar palpites na igreja romana, sabatinando o padre Joaquim. O padre foi se desvencilhando como pôde, até que o velhaco saiu com esta. Os concílios não são presididos pelo Espírito Santo? Positivamente. Logo, dele não pode resultar senão a verdade? Positivamente, disse o padre. Como então as resoluções de uns revogam as resoluções de outros? Qual? Isso não pode ser. Garanto-lhe e provarei se o senhor quiser. O padre embuchou e, depois de muito meditar, sugerindo-lhe o bestunto, esta explicação. Nada mais simples, senhor Lourenço, é que alguns concílios são presididos pelo diabo. O tomador bateu palmas de contente, tinha dado um piparote na doutrina da igreja.
Releve-nos, o ilustrado professor, a parte que lhe coube na comparação. Se por um lado afirma ser a Bíblia de inspiração divina, por outro demonstra a inspiração do diabo atuando em Saul e acatada pelo médium de Endor. O professor Faustino, depois de sua segunda vinda à arena da imprensa para anatematizar o espiritismo, parece ter perdido completamente a boa orientação, atributo indispensável a todos aqueles que se propõem discutir e analisar fatos ou teorias que reclamam acurado estudo e meditação profunda. Diz o ilustre moço que até aqui já houve 7 revelações e que a humanidade aguarda a 8ª, que é a volta do Cristo. Logo, que número Sua Senhoria foi descobrir? 7. Então a revelação trazida por intermédio de Zoroastro é citada anteriormente por Sua Senhoria, já não é mais? Para confundir os leitores, o ilustre professor adotou um sistema muito cômodo. Cita o Antigo e o Novo Testamento, todos os capítulos e versículos que lhe vêm à cabeça, e termina dizendo que os princípios da doutrina são contrários nas passagens por Sua Senhoria citadas. Para que assim não continue a acontecer, solicitamos do nosso amável contendor dizer-nos qual a única e verdadeira religião sem a qual não há salvação? É sobre este ponto que deve versar o tema da discussão, pois é ele que muito nos interessa, e não adotar abreviaturas para explicar passagens evangélicas. Para esperarmos a resposta, procuraremos estudar no próximo artigo a missão do Cristo e sua personalidade em face dos evangelhos. Então ele jogou isso para o professor Faustino e trouxe no capítulo 16 a resposta. Ele diz o seguinte: primeiro ele cita Sócrates: é prudente não supor e saber o que não sabes. E aí ele vem e começa a discutir. Impossibilitado de responder à pergunta que lhe fizemos, resposta ao repto que por Sua Senhoria nos foi atirado, o senhor professor Faustino lançou a sua excomunhão maior sobre os espíritas, troçou, brincou com Allan Kardec e xingou Leopoldo Cirne, que com dedicação e desinteresse exerce o cargo de presidente da Federação Espírita Brasileira. Em 1911, Leopoldo Cirne, o grande espírita carioca, exercia com admirável zelo o cargo de presidente da Federação Espírita Brasileira e era o admirável redator do jornal da Federação, O Reformador, ou Reformador. E aí Carbar continua dizendo o seguinte: não era de estranhar que assim acontecesse, porque todas as vezes que temos pulverizado teorias por Sua Senhoria, exaradas nas colunas desta folha, nenhuma só das nossas objeções foi discutida, quanto mais refutada, como afirma o partidário ou adversário do velho Jeová, esse Deus da ira ou da cólera, e que só creem aqueles cuja elevação moral e intelectual se lhe assemelha. Aquele Deus rabugento, aquele velho barbudo, chibata na mão, pronto para nos bater quando cometemos alguma coisa,
Só quem se afiniza com ele, porque na realidade isso não existe. Esse Deus não existe. É o que ele está dizendo aqui. Ele diz que o professor Faustino diz que queremos desviar a discussão. Muito pelo contrário, queremos que Sua Senhoria, ao invés de estar citando em falso um sem número de passagens evangélicas, venha discutir o ponto primordial da questão. E para isso já tivemos a ousadia de interpelar Sua Senhoria em nosso artigo passado. Sua Senhoria diz que a verdadeira doutrina é a do Cristo. Mas com quem está a doutrina do Cristo? Quem aguarda em seus cofres fortes? O catolicismo romano? O protestantismo luterano? Batista? Sinodai? Enfim, qual dessas seitas que dividiram o verdadeiro cristianismo, fazendo dele uma colcha de retalhos? Explique-se, Sua Senhoria, faça a sua profissão de fé, já que para isto veio Sua Senhoria à arena da imprensa. Quanto à tradução dos livros espíritas, permita Sua Senhoria, não cremos em suas palavras, porque a federação é composta de homens bastante sérios e incapazes de fazer uma declaração mentirosa. O professor Faustino expõe uma teoria e ao mesmo tempo a combate. Tal é o estado de desorientação em que Sua Senhoria se acha. Por exemplo, diz ele, um dos argumentos dos quais geralmente se servem os adeptos do Espiritismo para provar a excelência dessa doutrina é que ela encerra uma grande consolação e ensina a sofrer com paciência na certeza de gozos futuros após o termo da expiação dos pecados. Foi o que ele disse, professor Faustino. E aí o Caibar comenta. E para combater esse grande ensinamento, que com efeito é o proclamado pelo Espiritismo, disse o professor Faustino, o verdadeiro crente, porém, pouco se importa com a vida terrena. Sua preocupação sempre é com a vida eterna. Já se viu, diz o Caibar, já se viu mais falta de lógica e de bom senso? Mais adiante, o ilustre moço diz achar pouco consoladora a doutrina espiritual, visto que ela promete a salvação com a condição do pecador expiar o último pecado. O mal pagador também acha muito desconsolador o direito que o seu credor lhe impõe de pagar o que deve. E depois, o que é melhor, expiar o último pecado, pagar o último ceitil, como disse Jesus, ou ser atirado para sempre no inferno. Santo Deus, diz Caibar, sem direito de reparar o mal cometido? O final do artigo do professor é interessante, diz ele, mais tarde talvez discutiremos o Espiritismo perante a ciência moral. É o caso de perguntarmos ao ilustre moço, perante qual ciência? Em face de qual moral? A ciência que ensina a criação do mundo em 6 dias de 24 horas, o homem formado de barro, a mulher tirada da costela desse homem de barro, a moral que queimou o servete e que impõe como meio de salvação a crença em um Deus que manda tentar por seus seguazes a pobre criatura humana para ter o prazer de condená-la para sempre ao fogo eterno? Esse Deus que não tem amor e exige de seus filhos o amor? Aí o Caibar conclui dizendo o seguinte, permita, professor Faustino, que lhe digamos que Sua Senhoria, com toda a sua erudição, nunca poderá discutir o Espiritismo. Acusá-lo, sim, mas discutir nunca. Por quê? Contra a verdade, não há argumentos que possam prevalecer. Bom, então é o que acontece, é o que a gente vê hoje. É muito comum a gente ver, em especial,
várias seitas religiosas falar do espiritismo sem conhecimento. Bruxos, macumba, fala bobagem, fala abobrinha, fala sem conhecer, sem ler, sem procurar entender. Isso é comum no brasileiro. Ele é marionete. Não quer discutir, procurar a fundo, ter um trabalho de ler. O Mário falou, o Paulo falou, tá bom, vou. Não quer quebrar a cristalização das suas ideias ultrapassadas de outras vidas. Para que mexer? Deixa como está, para ver como é que fica. Então, se nós não nos dispusermos a ler, estudar profundamente, nós não podemos falar, nós não podemos discutir, nós não podemos acusar. Então, temos que estar pronto para discutir quando estivermos prontos. E não quando alguém falou alguma coisa, eu captei no ar e pronto. Li um livrinho qualquer aí da doutrina espírita. Não, eu sou doutor em doutrina espírita. Ninguém é doutor em nada. Quanto mais nós vamos lendo, estudando, trabalhando, mais nós vamos percebendo que não sabemos nada. E que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Comentários, perguntas, meus amigos? Então, muito obrigado a todos. Saúde, paz e até o próximo encontro.